Lei do Incentivo à Cultura, Lei Rouanet. Apoio, Swan Hellenic e Marinha do Brasil. Patrocínio, Petrobras. Realização, Azevedo Produções, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Nome da websérie, Antártica, Terra de Todos. Uma equipe vestidas com trajes de sobrevivência laranja trabalha no preparo de um helicóptero, ajustando componentes do topo da aeronave sob o céu nublado. Lembro-me da primeira vez que tentamos visitar a Ilha Pinguim, a bordo do navio Ari Rongel. A meteorologia dizia que ia dar tudo certo, mas como na Antártica é tudo imprevisível e, de fato, quem manda é o tempo, o clima virou completamente e o céu, que antes estava claro, ficou em tons acinzentados. A neve começou a cair e o frio piorou. Quem manda na Antártica é o tempo. Saímos da Ilha Rei Jorge, onde está situada a Estação Antártica Comandante Ferraz, umas 2h30 atrás. E viemos até aqui, ali, a Ilha Pinguim. Estava tudo certo para o tempo estar perfeito, mas o tempo não foi dessa vez, ainda está fechado. E o nosso DAI, que é o Destacamento Aéreo Embarcado, segue fazendo reconhecimento da área para tentar achar uma boia de apoio ao projeto Atmos do INPE, que meio que saiu do ponto. E o Ari Rongel, foi a oportunidade de momento, nos trouxe para cá para acompanhar isso. E aí nós estamos esperando o helicóptero voltar para embarcar nele e sobrevoar a ilha. Ela foi descoberta em 1820 e tem esse nome porque várias espécies se encontram lá. Será possível que com esse tempo eu vou conseguir mostrar para vocês quais são as espécies lá? Dentro do helicóptero, Patrícia, usando fones de ouvido e microfone, observa pela janela uma paisagem vulcânica, coberta parcialmente por neve e uma cratera proeminente no topo. Patrícia volta e o helicóptero pousa no navio. Voltei ao navio com a sensação de oportunidade perdida. A expectativa de desbravar um local único interrompida. Queria ver de perto a colônia de pinguins que tanto ansiava, afinal, a Ilha Pinguim prometia esse encontro especial. O momento tão aguardado escapou das minhas mãos e o desejo foi adiado. Patrícia desce do navio e entra no bote. A bordo do navio Maximiano, estou de volta. E a chance de explorar esse lugar fascinante se tornou realidade. Dessa vez, a aventura vai me levar ao coração da ilha. Vista aérea de uma formação rochosa. Ao redor é marcada por uma coloração avermelhada e cinza. É hora de desembarcar na Ilha Pinguim. Eu por aqui, com dores no corpo, febre e muita dificuldade para respirar. A subida ao vulcão começou cedo, com uma caminhada pelas encostas íngremes e cobertas de cinzas vulcânicas. Era um passo de cada vez. Cada avanço, o meu corpo esgotava. Naquele momento, tudo se tornou mais pesado. As botas, as roupas. E apesar do frio, eu sentia calor. Voltar? Nem pensar. Respira fundo e segue adiante. Só sei que está fora de cogitação eu não subir o Pico Deacon, um cone de escória basáltica que esteve ativo pela última vez há cerca de 300 anos. Patrícia de Costa subindo a montanha, vestida com um casaco azul e o traje laranja amarrado na cintura, carregando uma mochila preta. Patrícia coloca a mochila no chão e veste o traje. Em seguida, põe a mochila nas costas. Estou muito cansada. Essa rinite hoje... Nossa. Essa será uma experiência desafiadora. Vou enfrentar terrenos difíceis para alcançar a boca do vulcão. Mas vou encarar porque... Quando é que eu vou voltar aqui? Com certeza, a vista lá do topo deve ser belíssima. Patrícia sobe no vulcão com mais 3 civis. Após horas de esforço, alcancei a boca do vulcão. A sensação de realização era indescritível. A visão panorâmica da Antártica ao redor era de tirar o fôlego. E a cratera abaixo, com suas rochas escuras e traços de atividade vulcânica, me lembravam mais uma vez do poder incrível da natureza. Patrícia senta. Lá do alto,
No leste da ilha, avistei a cratera Petrel, preenchida com água de degelo que entrou em erupção em torno de 1905, deixando um impacto duradouro na geologia da região. Próxima a ela está uma colônia de pinguins de barbicha. Patrícia desce do vulcão com os civis. Em seguida, Patrícia está olhando a cratera do vulcão, cheia de água de degelo. A Antártica é o lugar mais isolado e desafiador do planeta Terra. E apesar da localização remota e do clima duro e adverso, o continente gelado está cheio de vida, tanto acima como abaixo da superfície. Um espetáculo de vida selvagem ao ar livre. Uma baleia na flor d'água azul e calma, evidenciando a quietude do oceano ao redor. Patrícia observa a colônia de pinguins. Quando a Antártica congelou, muitos animais não resistiram ao frio extremo e se extinguiram. Mas os pinguins se adaptaram, desenvolvendo penas únicas e densas que bloqueiam o frio e a umidade, além de acumular gordura para isolamento térmico. Juntos, eles se agrupam para manter o calor, uma verdadeira lição de resiliência e união. Vocês estão ouvindo? Ali, É uma pinguineira. e nós vamos descer até lá. Porque eu quero conversar com as duas pesquisadoras da Fiocruz. Patrícia anda até a pinguineira. Antes de vir para cá, lembro-me que pesquisei que os cientistas já encontraram um fóssil de um pinguim que media 1,80 m de altura. Que incrível! Esses pinguins gigantes viveram há milhões de anos e são um testemunho das mudanças dramáticas que ocorreram no planeta Terra desde a época dos dinossauros. A Ilha Pinguim, além de ser um santuário natural, é um lugar onde são conduzidos estudos científicos essenciais para a saúde humana e a preservação do ecossistema. Nós estamos tendo a oportunidade dessa maravilha de pinguineira aqui na Ilha Pinguim. E eu queria entender qual o objetivo do projeto de vocês. O que ele faz que mexe não só com o Brasil, mas com a América do Sul, que está muito próxima da Antártica. O FioAntar, que é o projeto da Fiocruz na Antártica, ele tem o objetivo de monitorar a circulação de patógenos, que são micro-organismos capazes de causar doenças em animais e também na gente. Então, o nosso objetivo principal é fazer vigilância em saúde, monitorar o que de micro-organismo capaz de causar doença circula aqui e qual é o risco desses patógenos saírem daqui e, pela questão das mudanças climáticas, alteração de corrente marinha e corrente aérea, eles chegarem à América do Sul e causar algum problema tanto na nossa fauna quanto para nós humanos também, porque a gente sabe que muito dos patógenos, dos micro-organismos que circulam em animais também podem causar doenças na gente, que são as zoonoses. Outro objetivo do FioAntar é também a bioprospecção, que é buscar compostos químicos em líquens e também nas excretas dos animais, que a gente possa utilizar para produção de medicamento, produção de vacina. Porque aqui a gente está num ambiente extremo e a gente pode encontrar moléculas que têm características únicas por estarem nesse ambiente muito frio. Pesquisadora Marta Brandão coletando amostras das fezes. Aqui, pesquisadores realizam coletas e análise de amostras, investigando micro-organismos que podem impactar tanto a fauna local quanto a saúde global. Gente da Fiocruz, estamos coletando aqui na pinguineira. A gente coleta diferentes tipos de fezes. Isso aqui foi umas fezes frescas e a gente conserva em tubos diferentes para análises diferentes. 3 formas de coletar para cada patógeno que a gente procura. A pesquisadora fecha o tubo com a amostra. Os animais mais engraçados, curiosos e fofinhos são os pinguins. Estas pequenas aves são ágeis na água, mas desengonçadas na terra. Um grupo de pinguins reunidos enquanto uma foca o observa. É importante destacar que os filhotes nascem com uma penugem que não é impermeável. E eles só podem entrar na água após trocá-las por penas adultas, que são essenciais para manter a temperatura corporal estável e sobreviver no habitat marinho antártico. Estes pinguins são chamados de pinguins de barbicha
e chegam a tirar até 10.000 cochilos por dia. Cada um dura apenas 4 segundos. Parece inacreditável, mas esses breves momentos de descanso são a chave para se manterem sempre vigilantes, prontos para proteger seus ovos e filhotes dos predadores. Uma estratégia de sobrevivência impressionante que só a natureza poderia nos revelar. Um terreno rochoso com vários pinguins filhotes e adultos reunidos. Os pinguins vivem em colônias densamente povoadas, o que leva a disputas por território para proteger seus ninhos e garantir abrigo seguro. Durante a época de acasalamento, os machos brigam pela atenção das fêmeas ou para defender seus companheiros. Além disso, eles são extremamente protetores com seus filhotes, atacando outros pinguins ao perceberem ameaças. Não sei qual o motivo da briga, só sei que quando a disputa começa, cada um defende seu espaço, seu amor e sua família. Um grupo denso de pinguins de barbicha em meio a uma interação agressiva, com 2 deles envolvidos em uma briga, bicos abertos voltados um para o outro. A briga é tão tensa que até penas voam. Ai, que dor! Enquanto as pesquisadoras continuam o trabalho, aproveito para conhecer ainda mais este lugar. Na beira da praia, avista um grupo de lobos e elefantes marinhos descansando tranquilamente. Estes animais passam boa parte do tempo em terra firme para se recuperarem de seus longos mergulhos em busca de alimentos. Eles podem mergulhar a grandes profundidades, chegando a mais de 500 metros, e permanecem submersos por até 30 minutos em busca de peixes e lulas. Elefantes marinhos repousam na praia de pedras pequenas e escuras, enquanto pinguins ao fundo permanecem próximos das pedras, observando e interagindo entre si. É impressionante observar de perto como eles dividem o mesmo espaço. Um elefante marinho está entrando no mar em uma praia rochosa, enquanto pequenas ondas se formam ao seu redor. O animal move-se lentamente e desajeitado até a água, cercado por pedras de diferentes tamanhos. Enquanto o elefante marinho entra no mar, uma foca sai indo à terra firme da praia rochosa. A foca chega e se sacode para tirar a água do corpo. Em seguida, ela se coça e olha para a câmera. Logo após, aparece uma foca de boca aberta se exibindo para a câmera. Patrícia entra no navio, abre a porta e sobe uma escada. Chegou a hora de embarcar no Almirante Maximiano e retornar para o Brasil. A expedição pela Antártica chegou ao fim. E agora é hora de deixar esse lugar incrível para trás. Enquanto subia a bordo, sabia que estava levando comigo lembranças que carregaria para sempre. A Antártica tem uma maneira peculiar de me chamar de volta, como se houvesse sempre a mais a ser descoberto e mais histórias a serem vividas. Atenção, tripulação, comandante falando. Estamos prontos para deixar as águas da Antártica e iniciar nosso retorno. Foi uma expedição inesquecível, mas agora é hora de seguir adiante. Prepare-se para a travessia. Que todos aproveitem os últimos momentos deste cenário único. Partimos em breve. Patrícia com uma jaqueta azul na cabine de comando. Com o navio pronto para partir, era hora de seguir adiante. Mas meu coração sabia que esse adeus era, na verdade, uma até breve. Uma visão aérea exibe uma vasta paisagem antártica, com uma geleira extensa que se estende até o Oceano Azul. Montanhas cobertas de neve se erguem ao fundo sobre o céu claro e azul, com algumas nuvens esparsas. Em seguida, mostra uma montanha coberta parcialmente por neve, com uma encosta íngreme e rochosa que se elevem até um cume nevado. O contraste entre as áreas escuras de rochas expostas e as camadas de neve cria uma aparência dramática sobre o céu claro e azul.
ao fim uma formação rochosa à beira de águas geladas, onde aves estão reunidas no topo da pedra. Ao redor das rochas, blocos de gelo flutuam no mar calmo. Ao fundo, montanhas parcialmente cobertas de neve compõem uma paisagem sob céu claro e azul. Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet. Apoio, Swan Hellenic e Marinha do Brasil. Patrocínio, Petrobras. Realização, Azevedo Produções, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução.